Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje o tema do nosso vídeo será: confie menos em você. Ué, peraí Marcelo, não entendi. Todo mundo fala que eu tenho que confiar mais em mim mesmo, que eu tenho que ser mais autoconfiante. Calma, fica comigo até o final desse vídeo. Me dá a oportunidade de explicar esse conceito para você e você vai entender do que eu tô falando. Vem comigo. Bom pessoal, muita gente entende como uma virtude confiar em si mesmo. E de fato é. Confiar em você, na sua capacidade de realização, faz você andar, evoluir, ter coragem para enfrentar desafios e tudo mais. Mas por que eu coloquei o tema desse vídeo como não confiar tanto em você mesmo? Não confiar tanto em si mesmo? Porque muitas das vezes a gente entra naquela autoconversação interna. Você já teve aquele momento que você fica falando com você mesmo internamente? Como se fossem duas pessoas conversando, mas é você com você mesmo. Então, esse diálogo interno, normalmente é você com as suas memórias, informações, valores e crenças que estão aí armazenadas no seu subconsciente em algum lugar. Só que o nosso cérebro, ele organiza informações de maneira a favorecer a nossa sobrevivência. E se você está achando que ele vai aceitar de boa você correr perigo, correr riscos, perigo não necessariamente, mas riscos calculados, né? Aquilo que te faz ter um momento de insegurança. Porque veja, não é que correr riscos seja uma coisa que o cérebro deva tolerar. Não. Ele foi projetado para nossa sobrevivência. Então, se eu vou atravessar a rua, ok ele me dizer que se eu atravessar com o sinal aberto, eu corro risco e parar. Essa função é boa, essa é útil. Só que existem travas que o nosso cérebro cria para nós que não são úteis. E aí a gente tem, por exemplo, uma pessoa que é excelente, é talentosa, é maravilhosa em falar em público, mas trava porque tem medo do palco. E ela entra em sudorese, ela começa a transpirar feito uma louca, ela não consegue subir as escadas, as pernas tremem, e ela fica totalmente, chega a passar mal literalmente, em um estado clínico ruim. Por quê? Porque essa pessoa acredita que se ela subir naquele palco, naquele auditório, ela vai simplesmente ser talvez humilhada, talvez ridicularizada. Acha que talvez as pessoas não valorizem o que ela tem a dizer, embora racionalmente ela saiba que ela domina um conteúdo, que esse conteúdo é útil, que esse conteúdo tem valor e que ela sabe expressar esse conteúdo muito bem. Por isso recebeu a oportunidade de estar ali. Mas naquele momento ela pode simplesmente travar e não conseguir fazer o que foi feito, porque o cérebro dela cria medos, cria reações imaginárias hipotéticas do que pode acontecer de errado, que não é garantia, e aí a pessoa simplesmente não aproveita a oportunidade. Por isso o tema desse vídeo é confie menos em si mesmo. Porque muitas das vezes a gente acreditar em tudo que a nossa mente diz é simplesmente manter a nossa vida numa estagnação insuportável. E eu acho que não é isso que você quer. Bom, pelo menos não é o que eu quero para minha vida. Então, o objetivo desse vídeo hoje é falar para você que nem tudo que está na sua mente é verdade. E a gente precisa começar a confrontar essas verdades. A gente começa a questionar. A Bíblia diz uma coisa muito interessante: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu não me lembro agora onde está esse versículo, mas é muito interessante isso. Como é que a gente renova a mente? Com novas informações. E como essas novas informações surgem? A partir de novos questionamentos, novas respostas, novos conhecimentos vão ser adquiridos. E aí a gente consegue ter uma mente nova, uma mente que pensa diferente daquela mente anterior, uma mente que evoluiu. Então, se nós queremos evoluir, se nós queremos novos resultados na nossa vida,
a gente comece a fazer boas e novas perguntas para a nossa mente. Nosso cérebro, ele funciona como um Google, gente. É só saber perguntar. Então pergunte para ele: e se eu for? O que de bom pode acontecer? E se eu subir naquele palco e fizer aquela apresentação, aquele conteúdo, e eu sentir que eu sei do que eu estou falando, que as pessoas estão respondendo bem? Se eu imaginar um cenário super positivo, as pessoas me aclamando, em vez de eu achar que eu vou entrar, vou ser ridicularizado, vou ser menosprezado. E se eu imaginar que depois de eu fazer uma apresentação excepcional, maravilhosa, carregada de emoção, com convicção, com coragem, depois eu vou ver as pessoas me aplaudindo de pé. É meio a meio? Tudo pode acontecer. Mas por que a gente sempre entra no modo pânico? Preservação, gente. É preservação. O cérebro não sabe pensar de outra forma, a não ser que ele seja induzido a pensar de outra forma. A gente precisa induzir a nossa mente a ter formas diferentes de pensar. Então comece a fazer boas e empoderadoras perguntas. E se eu for até lá? E se der certo? E se eu falar com aquela menina? E se ela me receber bem? E se ela também tem um interesse recíproco? E se eu falar com aquela mulher que eu sou apaixonado por ela? E se eu falar com aquele rapaz que eu sou apaixonada por ele? E se você falar para o seu professor que você tem um dom de falar em público e que você quer aquela apresentação que está lá disponível? E se você falar para o seu chefe que você tem capacidade de conduzir a reunião e imaginar que todos vão ficar encantados com o domínio que você tem do negócio da empresa que você trabalha? Gente, a gente precisa pensar a outra metade. A gente só tem pensado na metade ruim. Nos 50% que vão dar errado, nos 50% negativo, por preservação pura e simplesmente. É hora de dar uma chance para os dias ensolarados, é hora de dar uma chance para os 50% positivos. Comece a perguntar para a sua mente: e se eu for? E se eu me preparar? E se as pessoas me aplaudirem? E se as pessoas me aclamarem? E se as pessoas me abraçarem, quiserem que eu faça mais daquilo que eu amo fazer? Porque eu estou entregando com verdade, com coração, com tudo aquilo que eu amo fazer. Vamos pensar nisso. Vamos dar uma chance para isso acontecer. E se você vai, a partir de hoje, pensar os 50% positivos com novas e poderosas perguntas, comenta aqui embaixo. Deixa eu saber se você tem pensado só no meio negativo, agora você vai pensar no meio positivo. E aí vamos trocar experiência, vamos compartilhar. Eu vou ler seus comentários, a gente vai interagir aqui embaixo. Eu também vou aprender com vocês. Então, gente, muito obrigado se você ficou até aqui. Eu sei que talvez o vídeo pode ter ficado um pouquinho longo, né? Mas a ideia é você desconfiar da sua mente. A ideia é você desconfiar, é você questionar o seu modo de pensar. Questionar a forma como a sua mente tem pensado até hoje. Vamos questionar. Vamos dar esse benefício da dúvida. E de repente a gente pode estar caminhando para viver dias incríveis. É isso que eu desejo para vocês. Gente, um beijo grande. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Beijo, abraço. Fiquem com Deus. E pensem no 50% positivo. Tchau, tchau.